Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí do Palmeiras. Palmeiras que na última partida goleou o Cuiabá no Brinco de Ouro, 5-0, com show do Estevão. E agora tem uma semana livre aí de treinamentos para avisar a próxima partida do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras chega muito forte agora, né? Porque foi eliminado da Copa do Brasil, Libertadores, só tá no Brasileiro e vai muito forte aí para buscar o tricampeonato. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Me segue também lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E também foi bem, no Morumbi foi bem simbólica, né? Com a camisa ali do São Paulo, também em homenagem ao jogador. A gente vai seguir acompanhando e torcendo então pelo atleta uruguaio. Agora o Vinícius Nicoletti está conosco aqui para repercutir para a gente a boa vitória do Palmeiras, a goleada contra o Cuiabá, que acabou, não é, Vinícius? Ficando também em segundo plano diante da tão polêmica ou desastrosa ou grosseira entrevista do Abel Ferreira após a vitória, Vinícius. É isso aí, Bruno. O Palmeiras conseguiu essa goleada no sábado contra o Cuiabá, 5-0, mas o técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, em vez de enaltecer essa vitória, essa recuperação no Brasileirão, deu mais uma declaração infeliz. Ele respondeu de forma machista e ríspida uma pergunta da repórter Aline Fanelli, da Band News FM, e causou toda essa polêmica. A gente vai ver essa declaração na sequência, no domingo, né? O Abel se manifestou no dia seguinte, ele se manifestou através de um comunicado nas redes sociais, dizendo que ligou para a repórter para pedir desculpas. Ele chamou o episódio de mal entendido, explicando que sua fala não era uma resposta à pergunta da jornalista, mas sim uma mensagem que ele já estava na cabeça. Depois eu vou contextualizar tudo isso, porque eu estava do lado da Aline e acompanhei toda essa entrevista coletiva. Mas então vamos ouvir a declaração do técnico Abel Ferreira, mais uma infeliz. Eu queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto, dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Bom, Bruno e Mari, a situação é o seguinte, o contexto é o seguinte: o Abel estava muito incomodado com a pressão que ele vem recebendo, as críticas e as cobranças exageradas de alguns torcedores, que inclusive poucos torcedores gritaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa, dizendo que o Campeonato Brasileiro seria uma obrigação do Palmeiras depois das 2 eliminações na Copa do Brasil e também na Libertadores. Então ele veio respondendo várias vezes às críticas e inclusive falou que se o problema for ele sai no dia seguinte. E aí na sequência, ele, para amenizar, dizendo que no Palmeiras não se sente essa pressão, ele elogiou a gestão da presidente Leila Pereira. Enalteceu, dizendo inclusive que é uma sorte ser liderado por uma mulher, enfim, e dedicou a vitória a Leila Pereira. Então a pergunta da Aline, da nossa companheira, veio na sequência, e aí ele emendou esse assunto, se perdeu, cometeu realmente essa infelicidade, ele não percebeu
certamente não foi uma resposta direta para a Aline, nem sobre o Mike que ele estava respondendo ali, mas ele não percebeu que deu uma declaração machista sobre as mulheres e para uma pergunta de uma mulher. Então ficou muito feio realmente e por isso depois veio essa nota que não convenceu muita gente. Mas depois dessa declaração, certamente ele tem a obrigação de dar satisfação a mais do que 3 mulheres. A mãe dele acho que vai chamar a atenção dele, viu, Bruno? Vinícius, obrigado, viu, pela posição e por explicar ali o que estava acontecendo no momento. Eu já falei muito sobre esse assunto ontem, Mari, e cedo meu espaço a vocês. Não, na verdade, eu confesso para vocês assim, primeiro que eu sou muito fã da Aline, eu estava ali fazendo o trabalho dela e como cobre todas as equipes aqui em São Paulo. Então ela também muito bem ali, focou no trabalho dela, seguiu a vida e eu entendo a hora que você fica até meio assustada, né? Não consegue nem responder direito. Eu confesso que eu estou muito de saco cheio disso, porque já está virando rotineiro. Tanto esse tipo de embate em coletiva, e isso aí seja com mulher ou não. Ah, eu tenho problema com a imprensa. Então, a imprensa não é uma coisa, é uma pessoa. O Mário Marra foi grosso comigo, se eu tô chateada, eu vou lá e respondo pro Marra. Todo mundo tá ali trabalhando e fazendo o seu. Agora, quando você, a partir disso, você também direciona o gênero, estou falando sobre mulheres, não, você não deve só... Eu não preciso falar o que todo mundo já falou, sabe? Tô muito de saco cheio desse assunto. Eu tô de saco cheio desse papo de que é sempre uma grosseria pública, um constrangimento e depois um pedido de desculpa ridículo, que não é um pedido de desculpa. É que houve um mal entendido. Assim, não é que eu tô errado, é que talvez gerou um mal-estar que não era o que eu tava querendo. Então, assim, é sempre um pedido de desculpa chechelento, é sempre tudo em off. Vai lá na outra coletiva, abre a coletiva, pede desculpa. O meu problema é... Tem muita nota de repúdio. Virou o Campeonato Brasileiro da nota de repúdio e do comunicado. Que tal se as pessoas começassem a entender os problemas? Caramba, onde foi que eu errei? Por que houve esse mal entendido? Senta na sua casa, reflete. Não precisa soltar a nota rápido, não. Só me fala assim, pessoal, estou refletindo sobre o erro cometido, pretendo melhorar e a partir de agora estou compromissado com o caso. Porque senão vira assim, ó, desculpa por ter sido xenofóbico, desculpa, não só o Abel, tá? Ah, é um negócio racista, desculpa por... se houve um mal-entendido sobre o machismo, desculpa se houve um mal-entendido sobre o assédio. Cara, se não é pra ser genuíno, de verdade, as mulheres da imprensa, da torcida, todo mundo tá muito de saco cheio desse papo, mas muito de saco cheio. Então, assim, obrigado por mais uma nota, obrigado por absolutamente nada. A Aline, que ela fique firme, siga o trabalho dela e a gente fazendo o nosso. E contexto, explicação nenhuma justificam essa história de eu só explico se o time perdeu, ganhou, se substituiu, se machucou para minha esposa, para minha mulher, para presidente do clube. Enfim, acabou o Sport Center, a gente volta amanhã, 11 horas da manhã. Tô de saco cheio de você também. Vai sobrar para todo mundo agora no Sport Center. Não, dá pra dar tchau. Nesse caso, eu só devo satisfação. Tchau, Mário. Tchau, Dan. Não deixou nem ela terminar, né, a pergunta e respondeu. Eu estava vendo de novo, já vi essa cena umas 1000 vezes, para tentar entender assim o que aconteceu. E é tão espantoso porque às vezes eu tenho a impressão que o Abel não estava nem prestando atenção nessa pergunta aí e desceu a ripa sem pensar muito. Sabe lá por quê? Fato que pegou muito mal, né? Esse negócio é uma manifestação machista, preconceituosa. Depois ele respondeu, mandou lá um comunicado oficial, mas queria ouvir você, Massa. Cara, daqui a pouco o Abel vai ter mais nota de desculpa e pedido de desculpa que título. Tá na hora dele repensar o comportamento dele na coletiva, porque dar porrada no Massa, beleza, eu aguento, acho que é normal, é do jogo. Agora, esse comportamento, quer dizer, ele tá mandando um recado pra quem? Óbvio, claramente não é pra Aline, que a Aline perguntou sobre o Mike. Ele tá olhando no papel, ele queria mandar recado, ele quer mandar recado. Ora, meu irmão, se você quer mandar recado, vem falar com a gente. Mas você não fala com ninguém, você só se pronuncia na coletiva. E você deve sim satisfação à torcida do Palmeiras, que hoje completa 110 anos. Né? Então esse comportamento seu já passou do limite, né? Você pediu desculpa aos índios, entendo que isso é uma expressão que todos nós utilizamos no dia a dia, não podemos mais utilizar. Você aprendeu, não falou mais dos índios, beleza. Você já pediu desculpa ao repórter que você tomou a mão lá, tomou o celular da mão dele. O seu comportamento dentro de campo é uma outra questão, né? Mas você deveria saber, cara, que
Quando é com você, a reação não é a mesma. Por quê? Porque você ganhou 10 títulos em 4 anos. Em abril deste ano, o técnico do Corinthians espinafrou a moça, a árbitra do VAR, né? Tem até a frase aqui, não vou ler porque eu não vou incentivar esse tipo de coisa. E passou batido, foi em abril, nós estamos no mês de agosto. Agora, esse comportamento, Abel, fala um pouquinho de como você é. E quando você perde, irmão, você fica transtornado. E você deve explicação, sim. Mas não é a Mancha Verde que pediu e a resposta foi para a Mancha Verde, não devo satisfação à Mancha Verde. Diga claramente, antes de terminar a coletiva, diga claramente, Mancha Verde, eu não devo satisfação a você. Eu devo satisfação à minha presidente, né? À minha mulher, seja lá quem for. Mas você deve sim satisfação, porque foi esta mesma Mancha Verde, certa ou errada, que fez o que fez lá em Montevidéu, na qual você ganhou o seu 2º título de Libertadores. Os 10 títulos que você tem se deve a toda a coletividade. Não é só a Mancha, é para todos. E as mulheres que fazem parte dessa torcida, como elas estão se sentindo? Ou como elas se sentiram nesse momento? Então está na hora de baixar um pouco a bola. Não adianta nada, cara, você ser o embaixador das bibliotecas do Brasil. Não adianta muito pouco você escrever um livro, doar 5, 6 milhões para as instituições de caridade. Adianta muito pouco você pegar a causa do Rio Grande do Sul, aproveitar a coletiva para falar sobre isso, quando você não tem coragem, cara, de mandar o recado para a pessoa certa. Fala com quem você quer falar. Se for o caso, velho, pega o telefone, fala comigo, com o João, com o Pedro, com o Ricardo, com o Pedro Bó. Entendeu? Porque não responder a uma pergunta simples numa coletiva traz esse constrangimento para você mesmo. A ponto de você ter que publicar uma nota depois que é tão ruim quanto a sua fala na coletiva, né? Então, cara, posto isso, eu quero publicamente também pedir desculpas àqueles que estavam acompanhando a minha live no sábado, porque eu demorei para entender o que estava acontecendo e fui alertado por um menino de 18 anos, graças a Deus, um repórter, está no 3º semestre de faculdade. Quando eu pergunto a ele, o que você achou da coletiva? Eu não tinha percebido isso. E ele falou, eu achei que ele mandou muito mal com a Aline e tal na resposta. Eu falei, peraí, pega de novo, vamos ouvir de novo para ver se é isso mesmo. E era aquilo mesmo. Então, cara, assim, sem falsa modéstia, sem o entendimento. Agora você já entende o que é o Brasil, você já sabe como pensa o Arnaldo, você já sabe como eu penso, você já sabe como pensa o Tirone, né? Você já sabe que com você vai ser diferente, a cobrança é diferente, porque você é ganhador, né? Não é? O Ramon Dias foi extremamente descortês, foi machista do mesmo jeito, em abril, e não aconteceu isso, não teve nota, vai ter, e faz parte, você precisa aprender a lidar com isso. Então a primeira coisa, saber perder. A segunda coisa, fale diretamente para quem você quer falar na entrevista coletiva e saia do casulo. Vem aqui no G4, senta aqui com a gente. Não é uma ameaça, a gente vai fazer pergunta para você. Só que a gente vai olhar no seu olho, você vai ter a tréplica, a réplica para a gente conversar. Este casulo na qual o Palmeiras se colocou, não só o Palmeiras, mas muitos clubes, é que causa esse tipo de situação. E mais, eu não quero pedir a uma mulher que se comprometa com o erro de um homem, certo? Não é culpa da Leila Pereira o que o Abel Ferreira falou. Óbvio que não, mas quando ela é presidente da instituição e o Abel é funcionário dela, da instituição, ela deveria vir a público e minimamente dizer, olha, acho que o Abel foi infeliz na declaração, pediu desculpas e vida que segue. Era o mínimo que deveria ser feito. Entendendo também que a presidente do Palmeiras recentemente chamou uma coletiva, justamente fez bem, só com mulheres, e deu entrevista para o mundo inteiro. Essa ação dela ficou conhecida no mundo inteiro. Então o mundo inteiro vai conhecer também a fala do Abel, e acho que ela deveria se posicionar e o Abel encerrar esse tema e seguir a vida dele no Palmeiras até o final de 25. Esse tipo de ameaçazinha, que agora tem uma nova modalidade, né, que é o passivo-agressivo, não é isso? Que o cara fica
passivamente agredindo. Quer falar, olha, quando o problema, se eu achar que o problema sou eu vou embora, 2025 tá logo aí, peço desculpas por não ser tão bom. Cara, isso não leva absolutamente nada, é o comportamento de quem não sabe perder. Assuma que o Palmeiras perdeu do Botafogo, do Flamengo, em casa. Os problemas que você cita são reais. O Palmeiras teve sim, o clube passou por momentos difíceis com contusões, né? E passe por isso. Não é preciso atacar, não é preciso ofender, não é preciso desqualificar ninguém, cara, para você dizer que o Palmeiras foi mal nesses 2 jogos de Copa e que há sim uma insatisfação de parte da torcida, pequena parte que seja, né, com as suas substituições, com as suas escalações. Isso é do jogo, é do dia a dia. Me espanta o seu espanto com isso. Eu fico realmente espantado, porque para mim é normal que um treinador, 4 anos num trabalho dentro de um país como o nosso, tem jogo pra caramba, tem muito mais derrota que vitória, porque tem muito jogo, ganha 10 títulos, isso é absolutamente fenomenal e anormal. O Palmeiras ganhou 4 títulos em 6 anos antes do Abel chegar. Então, o fenômeno que aconteceu tá aí. E aqueles que ficam... eu muitas vezes sou acusado de passar pano pro Abel. O que eu cobro é que a resposta a esse tipo de comportamento do Abel seja a mesma resposta para comportamentos iguais ou semelhantes de outros. Só essa cobrança que eu faço, né? Ele não pode ser responsabilizado pela extinção do pau-brasil. Isso é uma história. Agora, a partir daí, os erros, as falas, a infelicidade, a grosseria, comigo eu topo. Vem em mim, vem neném, né? Por mim tá tudo bem. Eu não fico mal, eu não fico sem dormir, eu não tenho problema. Nenhum problema. É do jogo. A gente já viu isso, outros treinadores fazerem. E nós já vimos também outros treinadores baterem no público e depois afagarem no pessoal. Isso é um erro, porque você bateu no público e você deveria vir a público e falar sobre isso. Isso independe da tua história no clube como técnico, que é um dos melhores que eu já vi. Impressionante a sua qualidade como treinador, como estrategista, para montar time, revelar jogador, colocar jogador em campo, dar lucro para uma instituição como você deu e continua dando. Foram 41 jogadores da base que você colocou aí, nem preciso falar as vendas que o Palmeiras fez, não só dos extras classe, mas aqueles outros que saíram por causa do lugar onde você, junto com o Palmeiras, se colocou. Você não é um técnico de uma instituição qualquer, você é técnico do Palmeiras. O Palmeiras e o Abel fizeram este case, como gosta de dizer Arnaldo, para os players do mercado de sucesso. Então, cara, é hora de você se acalmar um pouco, porque era uma coletiva, velho, até meio sem nenhuma... Estava tranquilo, 5-0, o Palmeiras jogou bem, o Estevão acabou com o jogo, o Felipe Anos fez gol, o Maurício fez gol. Maurício pode ser, a discussão poderia ser essa, Maurício assumiu a vaga do Veiga, mostrou futebol para isso, mas não, vem mandando recado para os outros e comete uma atrocidade, uma infelicidade dessa, né? Sabendo você que quando é com você a repercussão é muito maior do que quando os outros cometem os mesmos erros ou falam a mesma coisa, porque você chegou aqui em 4 anos, ganhou 10 títulos. É simples assim. Então esse é meu posicionamento a respeito do que disse o Abel. Quando você quiser, a gente fala do jogo. Vamos colocar aí a nota que o Abel, um dia depois, né, 12 horas depois, ele soltou sobre o tema. Ele fala o seguinte: após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli a fim de lhe dizer que não tive de forma alguma a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta de referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça e sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter ou ao repórter que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que nessa mesma resposta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você.
Lembro que também na entrevista de ontem expressei minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ter sido liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido. Assina Abel Ferreira. Arnaldo, enfim, falou, não é exatamente um pedido de desculpas, mas uma explicação sobre a fala dele completamente desconectada da pergunta, enfim. Até antes do Arnaldo aqui, ó, só o lado da Aline também, ela fez um post. Sim. Oi, gente, passando aqui com mais calma agora para agradecer todas as mensagens de apoio, carinho e acolhimento que eu tenho recebido sem parar. Agradecer também o apoio incondicional da Rádio Band News FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, desde o primeiro momento, com posicionamento público e empatia diante da situação. No momento que eu fiz a minha pergunta, eu iria fazer 2 questionamentos, um sobre o Mike e o outro sobre a convocação do Estevão. Como houve o início de uma resposta, parei de falar por respeito ao entrevistado. Quando as palavras começaram a ser ditas, confesso que eu não soube como reagir e apenas pensei em focar na finalização do meu trabalho. Deixando o estádio, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive com o técnico Abel Ferreira. Saio desse episódio triste porque nunca passei por uma experiência desagradável como essa em 17 anos de profissão, mas me sentindo fortalecida como profissional e principalmente como mulher. O apoio e o acolhimento recebidos têm sido fundamentais para mim neste momento. É só o texto dela aí para deixar o outro lado dela também. Bem importante. Ela estava, inclusive, já trabalhando no dia seguinte, no jogo do São Paulo. Fez uma pergunta para o Zubeldia, aliás, até com uma certa semelhança, numa situação em que ela perguntava do Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, e do Mike, lateral direito do Palmeiras, para o Abel. Eu acho que a questão, Tironi, que é impossível dissociar é a competência do Abel como técnico e de uma pessoa nem tanto cordata que ele é. Né? Uma pessoa que tem vários comportamentos condenáveis em série. Por isso que é difícil compará-lo com outra pessoa, porque ele tem várias, como o Massini falou, ele tem mais notas daqui a pouco do que títulos ou cartões. Então, o ótimo treinador é uma pessoa complicada. E eu acho que ele precisa de ajuda. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram sobre o Palmeiras. Palmeiras que goleou o Cuiabá 5-0 e agora tem a semana livre aí de treinos para focar na próxima partida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.